Vamos ver se ele já vai passar ali. Olá, bem-vindos. Tudo bem? A paz a todos. Já estamos aqui agora ao vivo para mais uma live. Agora a parte 2. A parte 2 da nossa live sobre o arrebatamento. Estamos aqui de novo com o Alexandre José e o Alexandre Torres, né? Começamos a primeira live lá, falando sobre as posições sobre o arrebatamento, né? Pré, meso e pós. Hoje vamos falar de texto que não falamos na semana anterior, no outra live. Torres, contigo aí. Então, pessoal, boa noite, né? Para quem já está assistindo aquela live, quem vai assistir mais futuramente. De início, eu queria dizer para vocês, pessoal, né, que eu e o Alexandre José, meu xará aqui em cima, nós vamos dar uma explicação para vocês histórica, vamos fazer uma linha do tempo explicando a longevidade, o tempo das interpretações pré-tribulacionistas, né, ou arrebatamento secreto, como muitos conhecem, e o arrebatamento na visão pós, né, o pós-tribulacionismo. Então, mas primeiro eu vou deixar ele fazer a sua apresentação inicial. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Mais uma oportunidade aí com o nosso pastor Jean, do canal Escatologia, Princípio do Fim, e também o nosso amigo aí, Alexandre Torres, né? Meu xará, está nos concedendo aí mais essa oportunidade de podermos estar falando das coisas relacionadas ao tempo do fim, né? Dando aí continuidade à primeira live que fizemos e vamos estar esclarecendo algumas coisas aí que certamente será de grande valia para a sua vida. Eu creio nisso. Amém. Maravilha. Torres, já tem aí algum texto já para a gente começar? Já separou alguma coisa? Você que sempre separa os textos aí de início? Como eu falei, né? Eu vou fazer a segunda pergunta para o Alexandre José, para aqueles que estão aqui na live, para quem vai ver mais futuramente, que é o seguinte: nós aqui, nós três, nós não somos contra a visão do arrebatamento. Todos nós defendemos que vai ter um arrebatamento. Só que existem três formas principais de se interpretar: o arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento mesotribulacionista, que é uma visão menos conhecida, que a gente vai tentar explicar aqui na live também, e a visão pós-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, pré. A igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, meso. A igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, pós-tribulacionismo. Então, é isso. Então, a minha pergunta para o José é o seguinte, para ele fazer aqui, né, uma explicação na linha do tempo. Essa visão pré, ela é desde os primórdios da igreja, é desde o início da igreja chamada primitiva, os pais da igreja, né, que são os primeiros discípulos depois dos apóstolos, né, é desde esse tempo, ou ela nasceu mais ou menos quando, essa visão do arrebatamento secreto? Então, Torres, essa visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, ela não é desde o início da era primitiva, né, desde os primórdios, não é. Essa visão, ela surgiu, propriamente dito, em 1830, né, com John Nelson Darby, que era um teólogo inglês do século XIX, líder do grupo reformista. Foi esse camarada aí que deu início ao dispensacionalismo, que nós chamamos de dispensacionalismo clássico, e, obviamente, que junto com o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo. Doutrina esta que até então não era defendida pelos pais da igreja, não foi defendida no período medieval, nem até mesmo pelos reformadores, né, como Martinho Lutero, né, e outros e outros. Então, é uma visão recente que surgiu, como eu disse, em 1830, por meio de influência, né? Vale aqui salientar que esse homem, por nome de John Nelson Darby, ele foi influenciado por uma mulher por nome de Margaret MacDonald, em mediados aí de 1820, aproximadamente, né? Que era uma jovem católica que teve uma suposta revelação e divulgou
essa revelação no meio onde ela congregava, onde ela frequentava. E, obviamente, que John Darby, ele abraçou as ideias dessa moça, que tinha aproximadamente, na época, de 15 a 17 anos. E, com isso, ele posteriormente divulgou esses pensamentos, tendo esses pensamentos como verdade absoluta, dizendo ele que, dentro do pré-tribulacionismo, né, óbvio, que a vinda do Senhor se dava em duas fases, né? Vale salientar também que no período do John Nelson Darby, em 1830, 1840, muitos teólogos contemporâneos a ele rejeitaram essa ideia, né? A saber, Charles Spurgeon, né? A saber, George Miller, a saber, Samuel Triginers e outros, né? O Samuel, por exemplo, o Triginis, né? Alguns falam Triginis, outros falam Triginis, divulgou uma obra em 1864 refutando as ideias de Darby. Ele fez uma obra aí por nome A Esperança da Segunda Vinda de Cristo, onde ele refutou de forma explícita o pensamento pré-tribulacionista, essa doutrina que surgiu com esse homem aí por nome de John Nelson Darby. Então é uma visão que não tem muito tempo, né? Vão ainda se completar 200 anos, ok? Em 2030 agora faz aí 200 anos de existência pré-tribulacionista e dispensacionalista. Irmãos que Bem recente, né? tem ainda... Bem recente. Bem recente, bem recente. Então, os irmãos que não sabem ainda o que é o dispensacionalismo é a doutrina, né, que segundo eles é bíblica, que divide a Bíblia, né, a história, né, propriamente dita, todo o agir de Deus, desde o começo, né, do mundo até os dias odiernos, em dispensações, né? Em dispensações. Propriamente dito, 7 dispensações, que é inocência, consciência, né? Aí vem governo humano, depois patriarcal, depois do patriarcal vem aí a lei de Moisés, depois a graça, que é o período que nós vivemos, segundo eles, e por último a dispensação milenar, ok? Que é a última dispensação segundo essa visão, que não tem nem 200 anos ainda. Então é isso, né? De forma resumida, esse é o histórico do dispensacionalismo pré-tribulacionismo. Então, pessoal, vocês viram a explicação... Que é bem recente, né, Torres? Como vocês viram a explicação do irmão José, bem explicada, diga-se de passagem, né? Bem detalhado, para quem prestou atenção, né? E também para quem for ver mais futuramente, pode estar voltando de novo na live para ver a repetição da explicação dele. Então, vocês estão vendo que ela é recente. Aí você testa essa interpretação e da forma que ela nasceu, e ele explicou bem como é que nasceu essa interpretação. Não é uma coisa antiga, não é uma coisa que os pais, chamados pais da igreja, defendiam, não é uma coisa que nenhum apóstolo, você lê as passagens do Novo Testamento, você não vê nenhum apóstolo defendendo enfaticamente que haveria um arrebatamento secreto, que a igreja seria tirada antes, para não sofrer a tal da tribulação, e que Jesus viria numa fase, numa primeira vinda dessa fase e uma segunda vinda dessa fase depois. Não tem dizendo isso. Isso são as chamadas a exegese, que a pessoa enfia a ideia dele dentro do texto, não é o que o texto está dizendo, mas ele coloca e encaixa. Isso acontece com vários outros assuntos, não só com o arrebatamento. Então, nasceu há mais ou menos 200 anos, e ao longo da história da igreja, desde os pais da igreja, desde das primeiras igrejas fundadas em casa, em caverna, seja lá onde for, nunca essa visão ela foi predominante, nunca foi ensinada. Foi só, como o Alexandre José explicou, de 200 anos para cá, pessoal. Então, está aí o início dessa interpretação. E agora, aproveitando um complemento aqui, então as pessoas devem pensar assim, então por que essa visão é predominante, já que ela é recente? Deveria ser a outra. É verdade, é um argumento forte, é um argumento lógico. Mas qual é a resposta? A igreja, desde dos primórdios até os nossos tempos aqui atuais, ela passou por vários movimentos. Vou dar um exemplo.
A Reforma Protestante é um tipo de movimento dentro da história da igreja. Outro exemplo, a pré-reforma, que são aqueles grupos que eram perseguidos, chamados de hereges, mas que não tinha nada de herege, eles eram perseguidos pela igreja hegemônica da época. Qual era a igreja hegemônica da época? Católica, apostólica, romana. Então, existiam vários movimentos que a igreja passou, tinha os concílios lá nos primeiros séculos, então são movimentos que a igreja passou, que dava desdobramentos de interpretação, dava novas visões dentro do entendimento entre as igrejas. Então, existia também o cisma no século X, se não me engano. Então, existem movimentos no meio da história da igreja, durante a história da igreja, né? Então, houve um movimento ligado ao movimento carismático, vamos dizer assim. Depois desse movimento carismático, né, que o pessoal começou a voltar os olhos para a questão dos dons, né, que os reformados tinham deixado de lado. Então, após esse movimento, começou-se a surgir muitas igrejas se espalhando no mundo todo. Aí isso coincidiu com a época do tal do movimento evangelístico. Aí vocês vão lembrar de quem? De John Wesley e de outros. Então, nessa época, começou a se espalhar muito o evangelho. E muitas igrejas começaram a ser fundadas em tudo que era lugar, em tudo que era cidade. Aí, nessa época, era perto desse movimento também, dessa visão. Então, as igrejas foram sendo fundadas debaixo dessa visão, vocês estão entendendo? Debaixo dessa visão, e começaram a absorver essa ideia. Mas não era a ideia predominante na época. A predominante na época era a visão pós, que era o que existia desde o início, até aquele período lá que começou esse movimento com essa visão. Então, essa é a explicação histórica para vocês. Se o irmão Jean quiser fazer algum complemento, fica à vontade. Na verdade, é só uma palavrinha para finalizar esse ponto aqui. Quem que não vai querer abraçar uma ideia dessa? De que a gente não vai passar pela grande tribulação? Qualquer um. Até eu gostaria que isso fosse verdade. Porém, a gente não deve impor a nossa verdade e vontade à Bíblia. Nós temos que nos subjugar ao que a Bíblia diz. Não o que alguém falou quase 1.800 anos depois, né, do Evangelho ser propagado aqui na Terra, vem alguém com mais de 1.800 anos depois e quer dizer outra coisa diferente. Só que essa outra coisa diferente agrada, né? Agrada a gente. Quem que não quer realmente ter uma verdade para si de que não vai passar pela grande tribulação? Qualquer um, né? Mas, infelizmente, não é assim. E vale aqui salientar, o pastor Jean e o Torres, que, só pegando um gancho no que o Torres disse aí, essa doutrina ela foi difundida do século XIX para cá, graças também a um camarada, né, que abraçou as ideias de John Nelson Darby, que foi o famoso Scofield, né? Ele abraçou essas ideias em uma das viagens que o Darby fez, né, para a América. Diga-se de passagem, foram 6 viagens na América. John Darby, ele viajou muito para a América, e na América ele começou a propagar esses ensinamentos de Margaret MacDonald, que teve a revelação, segundo ela, de que o Senhor voltava em 2 fases na segunda vinda. Isto é, a primeira fase secretamente e a outra fase visivelmente, né? A secretamente para buscar a igreja de forma silenciosa, como ladrão e etc. E a segunda fase de forma visível, onde todo olho, conforme diz Apocalipse capítulo 1, versículo número 17, né, se não me falha a memória, verá, né? E segundo esse pensamento, a igreja será levada para o céu e tal, ficará lá nas bodas do Cordeiro e etc. Mas voltando aqui para o John Darby e o Scofield, John Darby, em uma de suas viagens, né, à América, teve o contato com esse camarada, com essa pessoa, e abraçou as suas ideias, e que era uma pessoa de renome, né? Foi um dos discípulos de Darby. E esse discípulo dele, né, mais conhecido como Scofield, ele propagou esses ensinamentos, né, por meio de notas de rodapé de uma Bíblia muito conhecida, né, a chamada Bíblia de Scofield, que surgiu em meados do século XIX para o século XX, né, e ganhou proporções aí sem precedentes, ok? Então foi
a causadora do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo aí ganhar proporções elevadas por todas as regiões, principalmente na América e depois, né, em outras regiões também, a par da América, como no Brasil, em outros e outros lugares. Então, hoje, majoritariamente, o pensamento dispensacionalista, pré-tribulacionista, é o maior que existe, realmente, né? Por quê? Porque, como disse o Torres aí, esse pensamento foi abraçado pelos carismáticos, né? E principalmente pelos pentecostais. E hoje, na nossa nação, né? A nossa nação aí, ela é pentecostal, né? Como dizem aí, até o tutano, né? E as igrejas tradicionais aderiram a esse pensamento carismático, né? Pentecostal, e, obviamente, aderiram também a esse pensamento, que, segundo o pastor Jean, é favorável. Quem não quer, né? Alegria, paz, né? Fugir de tudo que diga-se ao contrário, não é verdade? Quem quer passar por grande tribulação? Ninguém. Né? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, né? Porque, segundo o pensamento pré-tribulacionismo, a grande tribulação será um grande sofrimento sem precedentes. Porém, esquece de que alguns vão ser sustentados por 1.260 dias, que nem todos vão morrer, né? E outra, a perseguição se dará da parte do anticristo para com a igreja, e não das catástrofes naturais que serão desencadeadas aí por Deus contra a igreja, não. As catástrofes naturais serão desencadeadas para os ímpios, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo número 1 ao 4. Que maravilha, maravilha. Eu tenho aqui um texto aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, partindo só do versículo 6, vai nos dizer assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aí vai dizer, com labareda de fogo e tal, e o versículo 10 diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, o dia do descanso, que segundo esse texto aqui, é no dia da volta de Jesus. O nosso descanso é no dia que Jesus voltar, que é o dia que ele vai dar a paga ao que nos atribulam. Ele vai se vingar daqueles que nos atribulam. Se você hoje pode entender que você está sendo atribulado, tal como o texto aqui está dizendo, eu acho que está muito enganado. Porque a tribulação que esse texto está se referindo aqui é a grande tribulação. Não é uma tribulação de você passar e alguém, sei lá, alguém não falar com você, você não conseguir pagar suas contas, alguém fazer você perder o emprego. Não é esse tipo de tribulaçãozinha. É uma grande tribulação que o texto está se referindo. Então, por causa da grande tribulação, é que nós estaremos passando por situações difíceis que Jesus, quando vier, vai nos dar descanso dessas tribulações, dando paga àqueles que nos atribulam e nos dando descanso dali em diante, porque, por enquanto, estamos na palavra de que no mundo teremos aflições. Pós a glorificação, aí tudo muda. Torres, é contigo. Sobre esse texto, irmão, já acho que está bem explicado por ti. No caso, eu já queria passar para os outros assuntos, pode ser? Vamos embora. Ganhar tempo. Dá bala aí. Pois é. Eu vou ler a passagem que é o seguinte. Eu vou ler 3 passagens que elas estão em sincronia no sentido de estarem falando do mesmo assunto, né? Em passagem diferente. Porque a gente vai encaixar esses 3 textos e vocês vão entender onde a gente quer chegar. Porque é o seguinte, se eu fosse fazer a pergunta aqui, a pergunta seria: quem vem com Cristo na volta dele? São os anjos? É a igreja? E se é os anjos,
ou a igreja, aí tem aquele detalhe, né? Ah, ele vai estar vindo buscar secretamente a igreja 7 anos antes que a tribulação seria, né? Segundo essa visão, seria os 7 anos, então ele estaria buscando a igreja, arrebataria secretamente. Aí passaria que 7 anos lá no céu. Aí 7 anos depois Jesus voltaria com a igreja e os anjos. Então, segundo essa visão pré-tribulacionista, seria isso. Quem estaria vindo era Jesus com a igreja e os anjos. Só que, para nós que não interpretamos assim, que interpretamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, é só no final que ela vai ser arrebatada, porque a transformação dos corpos e a ressurreição é só no mesmo, vai acontecer uma vez só, né? E aí sobe para o alto, que é o tal do arrebatamento. Então, nessa visão, os anjos viriam com Cristo e ia coletar, ia pegar os escolhidos de Deus, que é a igreja, né? Então, eu vou ler essas 3 passagens e a gente vai ver o que é que os textos estão falando. Se ele dá base mais para a visão pré, que eu acabei de explicar, ou para essa visão pós, que eu acabei de dizer. Então, o primeiro texto é Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Beleza, que está dizendo que é com os anjos. Só que em que momento? Antes, depois, vou ler outro texto. Outro texto vai estar em Apocalipse 19, do 14 ao 16. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vocês estão vendo aqui a visão de Cristo vindo glorioso, já para executar juízo. O outro texto vai estar aqui em Mateus 24. Coloca aqui, Mateus, capítulo 24, verso 31. Apesar de que a gente pode contextualizar, depois o pessoal, se quiser, pode contextualizar. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses aqui são só alguns textos, pessoal. Tem vários textos que falam desse acontecimento de Cristo voltando, os anjos recolhendo o povo dele, Jesus Cristo vindo com os santos. Aí agora, eu vou deixar essa explicação com o meu xará, Alexandre José, e o meu irmão Jean, depois dele, né? Porque eles vão colocar para vocês o que é que o texto está falando, esses 3 textos, e se eles quiserem colocar outros textos, fique à vontade também. Torres, o capítulo 16 aí de Mateus aí, o verso que você citou aí, que fala que o Senhor virá com os seus anjos, é claro, que está apontando ali para a vinda do Senhor Jesus, né? O seu retorno, a sua parousia. E é óbvio que ele vem com os anjos, né? Conforme você lê o texto aí, Apocalipse 19, a partir do versículo 14, fala que seguia um grande exército do céu. Quem é esse exército do céu? É anjos ou a igreja? Vale salientar que a igreja não é exército do céu, até porque a igreja não é do céu, ok? Tem que ficar claro, né? E como que eu sei disso? No Salmos de número 24, versos de número 10, diz assim, ó: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, verso de número 10. Então, quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Que exército é esse? São os anjos, né? Lá em Jó fala que o Senhor criou o exército dos céus, né? Que são os anjos. Com o sopro de sua boca, os formou num único momento. Então, quem é esse exército? São os anjos. Então, em Apocalipse 19, que é o texto que mostra ali o Senhor vindo, né, na sua segunda vinda, não na segunda fase da segunda vinda, porque isso aí é balela, isso é malabarismo, né, cambalhota teológica. Nós vemos ali os anjos vindo com o Senhor. Para quê? Para buscar, né, os santos. Aí, muitos podem perguntar assim, né? Então, é os anjos que vão fazer o arrebatamento? Sim, porque lá em Mateus capítulo de número 13,
quando o Senhor fala do joio e do trigo, quem que faz a colheita? Quem é que faz a colheita? Não é os anjos? É os anjos que fazem a colheita. Então, quem vem com o Senhor, nesses textos que foram apresentados aí pelo Alexandre Torres, são os anjos, ok? Os tantos aí são os anjos que virá com o Senhor, como exército do céu. Por isso que eles vêm montados em cavalos brancos com o Senhor Jesus. Amém, maravilha. Complementando rapidamente aqui, uma tipologia disso a gente vê lá em Ló. Quem que foi lá tirar Ló, lá de Sodoma e Gomorra, antes que caísse todo o tormento sobre a cidade? Os anjos. Os anjos que foram lá, inclusive falaram, enquanto eu não tirar vocês daqui, não pode cair a destruição sobre a cidade. E a Bíblia vai dizer que no dia que Ló saiu, a destruição caiu. A destruição não caiu. Ló não saiu 7 dias antes da destruição cair. Ló saiu arrastado pelos anjos. Ló devia estar procurando algumas... a escritura da casa, não sei se estava procurando o celular, eu não sei se Ló estava procurando as coisas dele lá, pessoais, relógio, não sei, só sei que o anjo se aborreceu com Ló e falou, vambora, Ló. Agarrou ele como fazendo uma tipificação do arrebatamento, que é tirar com força. Então tirou ele da cidade e logo assim caiu a destruição sobre a cidade, no mesmo dia. Então, pessoal, como vocês viram a explicação do meu xará Alexandre José e do meu irmão Jean Jorge, vocês viram que eles deixaram bem claro, né? Esse momento do tal arrebatamento, que a palavra no grego é arpazo, o sentido é tomado com força, né? Você vê que os escolhidos vão ser recolhidos. Se a gente for na linha de interpretação do pré-tribulacionismo, ou seja, do arrebatamento secreto, que dizem que a igreja foi arrebatada 7 anos antes, quem são esses escolhidos que vão ser recolhidos depois pelos anjos? Porque os escolhidos de Deus é um povo só, seleto. Não tem etapas, não tem divisão desse povo. Não, esse povo aqui vai na frente, que eles são mais preciosos do que aqueles. Aqueles vão depois daqueles outros que foram primeiro. Esses aqui são menos crentes que aqueles outros. Esse aqui não pode sofrer, só aquele ali. Gente, isso é estranho. Então, os escolhidos vão ser recolhidos pelos anjos. Então, isso só acontece num momento, que é o momento que é a reunião de todos os santos. E quando é que acontece esse momento? Aí nós vamos para aquela primeira live, que nós explicamos sobre a questão do arrebato, da transformação dos corpos, que é num momento, e a gente explicou o texto, que coincide o quê? A transformação dos corpos de quem ressuscita, ou seja, todo mundo que está até hoje, e o Alexandre José explicou isso na explicação dele na primeira live, que todos os santos do Antigo Testamento aguardam o aperfeiçoamento, que é o corpo glorificado. Então, eles não vão alcançar aquilo enquanto a gente não alcançar também, ou seja, vão alcançar junto. Então, eles vão ser ressuscitados, e a gente não vai passar na frente deles. Eles vão ser ressuscitados. Ao mesmo tempo que eles forem ressuscitados, a gente é transformado junto aqui na Terra, e aí a gente sobe para o alto. Aí você pega esse texto aqui. Quem que vai recolher a gente para o alto? Os anjos. Que recolhe os escolhidos de Deus. Quem? Todos esses escolhidos, o povo santo, o corpo místico de Cristo, esse grande mistério, esse povo que está no projeto, dentro da mente e no coração de Deus, desde o início de tudo. Antes do Éden, antes da criação dos céus, Deus sempre teve esse projeto em mente, desse corpo de Cristo. Então, esse povo vai se reunir, vai ser glorificado e vai subir ao alto pelos anjos, recolhido pelos anjos. Então, é isso que o texto está tratando. Então, não tem essa separação de, não, no momento vamos antes, 7 anos antes, aí depois o outro vai depois. Se o arrebatamento, se a transformação de corpos é só no momento, não tem nem como fazer divisão, pessoal, de uma primeira fase e segunda fase, é no momento. Porque se teve a primeira transformação antes da grande tribulação, ou seja, 7 anos antes, para o arrebatamento secreto, não sobrou mais tempo, nem arrebatamento, nem transformação de corpos para quem ficou depois. Então, os anjos não vão buscar ninguém depois, porque já buscou quem estava sendo transformado e glorificado. Não sobrou mais transformação. Então, eu acho, para mim aqui, o texto ficou bom, o posicionamento dos textos. Se eles quiserem complementar mais alguma coisa, fica à vontade, vocês dois. Não, por mim está tudo bem. Eu vejo aqui agora Mateus 24, para a gente ir passando para os próximos textos. Mateus 24, a partir do 26, diz assim: portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim
será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver um cadáver, ali se ajuntarão as águias. Até aqui, só para dar uma explicação. O texto está dizendo, o 27, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O pré-tribulacionismo vai pegar esse texto e vai dizer que é rápido como um relâmpago. Mas o texto está fazendo uma observação que é visível como relâmpago, porque vai dizer que se mostra como sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele é visível, ele se mostra. Então, combina com a informação de que todo olho verá a vinda de Cristo. Não tem essa de vir secreto, para uns ninguém vê, e depois vem visível. E ele continua aqui e diz assim que vai informar para a gente no 28, parece estar um pouco desconexo de toda a informação desse capítulo, esse versículo 28, que diz, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aqui está se apresentando, se apontando para Apocalipse 19 e também Lucas 17, a partir do 36, porque aqui Jesus está se referindo ao Armagedon, onde corpos estarão estendidos pela terra, que a Bíblia vai dizer que há necessidade de ter 7 meses para enterrar esses corpos. E ali os abutres vão estar. Onde tiver o cadáver, vai estar o abutre. E em Lucas 17, você pode dar uma verificada, que os discípulos ali, os judeus, fazem a pergunta assim, quando, Senhor, que vai acontecer isso? A vinda dele, né? Quando? Aí Jesus, ele responde o quando, mas responde o onde. Ele tanto responde quando, mas também responde o onde. Porque ele vai dizer que é no Armagedon e ao final da grande tribulação. Então ele responde tanto o quando, que é no final da grande tribulação, quanto o onde, no Armagedon, que eles conheciam bem. Que esse versículo aqui está ligado a isso. Quando os corpos estiverem pelo chão, é por causa da guerra, a grande guerra que vai acontecer. Tem mais algum complemento, José? Se quiser complementar aí, a partir desses mesmos, ou a partir do 29, né? Eu nem peguei o 29 para deixar aí a rebarba aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está um pouco Sim, baixo. só está baixo. O teu áudio só está baixo, mas está limpo. Então, de repente ficou baixo. Não tô entendendo o que aconteceu. Foi depois de tu receber alguma interferência, alguma notificação, não sei, aí deu interferência no som. Provavelmente. Pode, de repente, falar um pouquinho mais alto, né? Chegar mais perto do microfone aí. Mais perto da câmera, não sei, tu vê aí. Da câmera. O versículo 29. O versículo 29, Torres, se você quiser complementar aí, 29, 30 e 31 que são os mesmos, né? O que realmente vai... Né? Olha, o próprio texto, como o irmão Jean está falando, o próprio texto, pessoal, já se explica. O que é que vai falar? E logo depois da aflição daqueles dias, ou tribulação, a mesma coisa, o sol escurecerá, olha os sinais, o sol vai escurecer, a lua não vai dar luz, as estrelas vão cair do céu, as potências do céu serão abaladas, tudo isso vai estar acontecendo no céu. O pessoal vai estar olhando assim, vixe, maré agora, ele está vindo, é isso. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha só, Jesus só vai aparecer depois de tudo isso. Ele não vai anteceder isso, é depois disso. E todas as tribos da terra se lamentarão, isso aqui fala de todas as nações que estão em piedade, rei do anticristo, marca da besta, tudo isso aí. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí o que é que fala que vai vir com ele? E ele enviará os seus anjos, que a gente acabou de ler, com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade. Detalhe, pessoal, vou dar uma pincelada para vocês lá para Apocalipse, quem gosta de estudar escatologia. Desde os 4 ventos. Vocês vão ver essa palavrinha lá no Apocalipse. Vou deixar aqui para quem quer estudar. 32. Ó, vai falar sobre não vou ler não, mas vai falar sobre a parábola da figueira. E quando ele está falando da parábola da figueira aqui, pessoal, tem gente que interpreta que é Israel.
Está totalmente errada essa interpretação. Você vai ver que Jesus está comparando os sinais do céu com a figueira. Assim, quando cai as folhas da figueira e tal, você sabe que está próximo o verão. Pois a mesma coisa, quando você vê acontecendo esses sinais no céu, você está vendo que está próxima à vinda do Filho do Homem. É isso que Jesus está falando. Esse é o contexto, essa é a interpretação. Claro que vai ter quem discorde, mas essa é a interpretação. Então, eu acho que o próprio texto já se explica, e aqui eu fecho o assunto, mas se eles quiserem dar algum complemento, fiquem à vontade. Não, tá ótimo, Toi. Muito bom. Dentro aí do texto de Apocalipse 6, né? Nós vemos uma conexão assim muito José, grande com rapidinho, se Mateus você puder 24, falar só um pouquinho mais alto, principalmente José, quando... mais próximo da câmera, se você puder aí, vai ficar um pouco mais alto o áudio. Então, o texto de Apocalipse 6, ele está muito conectado, né, com Mateus 24, propriamente dito. Principalmente os versículos 29 ali, do 29 ao 31, quando Jesus fala, né, que após a tribulação daqueles dias, aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, né, e muita glória. E nós vemos que alguns acontecimentos ali que se dá no capítulo 24, eles estão em acordo, conectados com o Apocalipse 6, a partir do versículo 16 ali a seguir, que é uma referência também de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 29, né? Quando Joel começa a falar ali dos acontecimentos relacionados ao tempo do fim. Ele fala primeiramente da chuva temporã, né? E ele depois vai falar da chuva seródia, né? Que é aquela chuva que há de cair, que nós entendemos como um segundo agir do Espírito Santo de forma mais intensa, né? Como foi nos dias, nos primeiros dias da igreja aqui na Terra, como no dia de Pentecoste. Então, há uma grande conexão aí entre os textos, tanto de Joel, capítulo 2, versículo 29 a seguir, como também Mateus 24, Apocalipse 6, né? Tá muito, muito conectado os textos aí. E vale aqui salientar, irmãos, que essa divisão aí, que o Torres falou da figueira, né? Essa divisão aí que o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo faz entre Israel e igreja, isso a Bíblia não faz, tá? O que eles fazem, a Bíblia não faz, ok? Porque vale aqui salientar que uma das características do pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, é que esse pensamento pré é o pensamento mais crido hoje, né? Por ele se tratar e ser o majoritário, né? Isto é porque é o mais pregado nas igrejas pentecostais e tradicionais. E segundo é que esse pensamento se baseia no dispensacionalismo clássico e dentro do método futurista, certo? E também literal de interpretação do Apocalipse. Então, não só do Apocalipse, como de outros livros também, né? Então, dentro da escola de interpretação dispensacionalista, pré-tribulacionista, tudo praticamente é literal, certo? Tudo é literal. E dentro de um dos pontos predominantes do pré-tribulacionismo é fazer essa distinção entre Israel e igreja. Para eles existe essa tricotomia aí, né? Essa divisória aí entre Israel e igreja. Isto é, Israel é uma tratativa salvífica de Deus com eles, né? E a igreja só entra porque Israel rejeitou de fato o Messias. Caso contrário, né, parece que a igreja não entraria em nenhum momento, né? Se caso Israel, obviamente, tivesse aceitado o Messias. Eu fico imaginando a gente, né? Os gentios, se os judeus tivessem aceitado, né, o Cristo, nós estaríamos perdidos, né? Mas ainda bem que eles rejeitaram, né, o Torre? Porque senão nós estávamos perdidos. Então existe essa diferença, né, entre Israel e igreja para o dispensacionalismo, mas a Bíblia não faz isso, ok? A Bíblia não faz isso. É tão verdade, irmãos, que tem um texto lá de Amós, capítulo 9,
que o próprio pastor da igreja de Jerusalém, dentro do primeiro século, Tiago, que era o meio irmão do Senhor Jesus, ele interpreta o texto que era destinado única e exclusivamente para os judeus, para os israelitas, para a igreja. Olha que interessante. Ele pega profecias que foram ditas para Israel e aplica para a igreja. Então, assim, não tem diferença, né? Israel e igreja é uma coisa só, ok, irmão? Isto é, casa de Judá, casa de Efraim, é uma única coisa só. Os dois estão unidos em Cristo. Evangelho é o seguinte, a gente tem que correr com o tempo, porque a live já está com 45 minutos. É o seguinte, tem o texto de Apocalipse 3:10, que é uma coisa que é um assunto importante, que você tinha até falado comigo, falar sobre a questão de o que é a ira de Deus, é a grande tribulação, não é outra coisa. Só que também tem a questão do meso, a gente ficou prometendo para a segunda live, e eu estou vendo se eu falo dela, mas eu fecho em 1 minuto. E aí? Pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Tem a pergunta aí também do internauta aí, ó. Depois a gente Pode responder. tira um tempo aí para a pergunta dele, mas fala aí do meso aí, a gente já dá atenção aqui ao William. Tá. A questão do meso, pessoal, vai estar em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Esse texto aqui, pessoal, é um dos que eles usam com base. Depois eu acabei descobrindo mais outros, mas eu vou ficar só nesse para vocês saberem que existe essa interpretação. Se por acaso você ouviu por aí, eu já ouvi falar na live esse assunto. Pois é, tem essa forma de interpretar. Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado, essa coisa que o retém. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa aqui, pessoal, é uma das bases para o arrebatamento meso ou mid, o arrebatamento dentro da grande tribulação, bem na metade, no meio, a igreja é tirada. Então ela vai ser tirada do meio para que seja revelado esse iníquo, segundo quem interpreta assim, que não é essa a nossa interpretação de nenhum de nós três aqui. E eu não vou explicar esse texto aqui porque não é o assunto da live. Então seria isso aqui. O que impede a manifestação do iníquo, do anticristo, é a igreja. Então ela está dentro da grande tribulação, está vivenciando a grande tribulação os 3 primeiros anos, aí não. Ela vai ser tirada, aí ela é tirada, aí o iníquo é revelado. Ou seja, ela empata a manifestação do iníquo. Essa é uma forma de interpretar. Só que não é isso que o texto está dizendo. Porque no próprio texto você vai estar vendo, falando sobre o quê? A manifestação da apostasia e do iníquo. E só depois Cristo vem no final, como a gente tem explicado todos esses textos aqui, não precisa ficar repetindo, aí sim ele vem para buscar a igreja dele que passa por todo o processo da grande tribulação até o final, e não no início e nem no meio. Então, de certa forma, essa interpretação do meso até fica um pouco coincidente com a do pré-tribulacionismo, do arrebatamento secreto, ou seja, a igreja tem que ser tirada antes, ela não fica até o final, ela ficará só até o meio. Só que, de novo, também fere, igual essa interpretação fere ao que a Escritura diz, assim como o pré-tribulacionismo também fere. Por quê? A questão da glorificação, pessoal, a ressurreição, a transformação dos corpos. Se o pessoal for arrebatado secretamente, ou se o pessoal for arrebatado no meio da grande tribulação, for tirado no meio, na metade, ou seja, nos 3 anos e meio, ela vai ser o quê? Transformada. Aquele pessoal que ficou no final, terminando a grande tribulação, nos 7 anos finais, lá no final, que ressurreição e que transformação de corpos eles vão ter? Vocês estão vendo? Então, o mesmo erro do pré-tribulacionismo, arrebatamento secreto, é o mesmo erro do meso-tribulacionismo. Então, é isso aqui, pessoal, só para vocês saberem que existe essa explicação. E aqui eu já fecho o assunto, a não ser que o pessoal queira comentar alguma coisa. Não, eu queria que você lesse para mim, que é uma das bases do pré, que eles sempre usam, é Apocalipse 3:10. Queria que você lesse para mim aí, Apocalipse 3:10, por favor. Vou ler aqui. Pessoal, a gente precisava contextualizar, mas vocês podem ler em casa, a não ser que o irmão Gênio queira contextualizar depois. O verso 10, Apocalipse 3, né, vai dizer o seguinte: como guardaste, essa palavrinha, guardaste, você fixa ela, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, de novo, guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora, irmão Jean, fica à vontade para explicar. Esse versículo eles vão entender que, como a igreja guardou a palavra de Deus, Deus vai guardar ela, tirando ela da grande tribulação. É assim que eles entendem. Só que
a palavra aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra perseverança aqui, ó, eu sempre uso, gosto de usar muito o aplicativo aqui, My Bible, que dá as palavras no original. Você clica aqui na palavra perseverança e ela vai nos dar a palavra upomone. Não sei se nós falamos disso na live passada, que o upomone é ficar firme debaixo de pressão. Então, está se falando aqui da grande tribulação. E porque guardaste a palavra, se a gente for usar que ele vai ser retirado porque guardou a palavra, igual tem aqui, a primeira palavra é guardaste, porque guardaste, e a segunda palavra que o irmão Alexandre também frisou, também te guardarei, é a mesma palavra, a palavra terel, no grego. Então, se for usar a frase conforme os pré-tribulacionistas entendem, vai ficar assim, ó. Ia ter que ser assim, porque guardaste a minha palavra da perseverança, também eu te tirarei da hora da tribulação. Eu te guardarei, tirarei você dali. Então, teria que interpretar a primeira palavra também como tirarei. Já que a segunda está sendo de guardar lá com Cristo, a primeira teria que ser a mesma coisa. Então, ficaria, porque tiraste a palavra da minha perseverança, também tirarei da hora da provação. Se você for interpretar uma palavra, guardar, como retirar, como tirar, vai ter que interpretar a primeira da mesma forma, porque é a mesma palavra. Então, aqui é guardaste, porque você guardou a palavra, eu vou guardar você. Vocês lembram do povo no Egito? O povo foi preciso Deus tirar eles do Egito para guardá-los das pragas? Não foi. Deus guardou aquele povo das suas pragas, eles estando no Egito. Aqui, a palavra de Deus vai dizer que da ira do Senhor nós estamos livres, porque é outro texto até que me lembrei agora, de 1 Tessalonicenses 1:10, que a igreja não foi destinada para a ira. Claro que não, porque a ira ali não é a grande tribulação. Essa é a grande confusão que o pré-tribulacionismo faz, dizendo que Deus não nos destinou para a ira, eles interpretam, Deus não nos destinou para a grande tribulação. Mas a palavra ira ali é a palavra org, ou orge, no grego. É uma ira que o Senhor Deus vai derramar sobre os ímpios. Se ler o contexto de 1 Tessalonicenses 1:10 e 5, versículo 9, está se falando ali da ira de Deus caindo sobre os ímpios, não sobre a igreja mesmo. Mas não quer dizer que a igreja não vai estar ali. Quer dizer que vai estar guardada, tal como Apocalipse 3:10 está mencionando. Existem duas palavras no grego para a palavra ira no português. Uma delas é org, a outra é tumulus. Uma é a ira do Senhor, em definitivo, como uma ira de um juiz, um magistrado, e a outra é a ira que até Satanás tem sobre nós, mas não tem poder de nos jogar no lago de fogo. É uma ira que eu posso ter contra algum irmão ou você contra outro irmão, mas essa ira que temos aqui humanamente falando não tem poder de lançar ninguém no lago de fogo, mas a ira org, sim, porque é a ira do Senhor Deus. Pode falar, José, se quiser. Perfeito, perfeito. Eu só aprendo aqui com os mestres. Oh, meu Deus. É interessante Apocalipse 3:10, porque nós temos ali a palavra tereio, né? E a preposição ek. Tereio ek. Isso significa o quê? Guardar dentro ou guardar fora? Né? Necessariamente é guardar dentro, né? Não tem como guardar fora. Isso não existe. É algo ilógico, ok? É tão verdade isso que as mesmas palavras trabalhadas aqui no contexto de Apocalipse 3, versículo número 10, por João, são as mesmas que João vai utilizar lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. É as mesmas preposições, terei o ek, ok? Então, assim, se vocês fizerem uma conexão aí do texto de Apocalipse 3:10
com a oração sacerdotal de Jesus lá em João, capítulo 17, lembrando que o livro de Apocalipse e o Evangelho de João foram escritos pela mesma pessoa, ok? Pelo apóstolo João. É a mesma escrita, é o mesmo grego, ok? Então, ele usa também lá terei o ek para se referir ao guardar dentro. É tão verdade que Jesus fala o que lá? Peço que os não tire do mundo, mas que os guarde, que os livre de todo mal no mundo, dentro do mundo. Da mesma forma, é Apocalipse 3:10. É guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, mas estando no mundo, não fora do mundo. Ok? Então é isso. De forma resumindo aí, o pastor Jean acabou, exterminou os pré-tribulacionistas. Aí, Alexandre Torres, tem aí uma pergunta interessante aí do William Brito Pereira. E aí, você botou aqui que você daria a resposta para ele? Pode aí. Sim. Dissertar aí. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, né, que a telinha que é pequena. Sou pós, mas uma objeção que sofremos é a questão do arrebatamento. Utilizam a expressão teoria do bate e volta. Para os irmãos, qual o caráter e sentido do arrebatamento e como responder essa objeção? Então, irmão, é o seguinte, eu sei que essa piada que eles soltam, né? A teoria do bateu, voltou, não sobe para o céu. Mas aí esse pessoal tem que contextualizar todos os outros assuntos da Bíblia, que vai falar, por exemplo, sobre o reino de Cristo, o reino milenar, o reino prometido a Cristo, que vai estar formando, que vai se tornar uma realidade visível ainda, né? Apesar de que nós já somos a manifestação desse reino, né? Somos filhos do reino, a nós foi destinado como adotados, né? Adotados como sendo a semelhança de Cristo. Então, esse reino ainda vai tomar uma visão visível, né? Um reino estabelecido. Então, como é que você responderia esse pessoal da teoria do bate e volta? A gente tem que lembrar que Cristo, aonde foi prometido um reino para Cristo? Nos céus ou na terra? E para os filhos de Deus, foi no céu ou na terra? Aí a pessoa vai ter que olhar na Bíblia e responder para você. O que é que vai responder? Ah, Deus, o reino de Deus é celeste, não sei o quê. Sim, mas aonde é que foi prometido? Aonde que Adão foi formado? Nos céus ou na terra? Onde era o Éden? O que era aquilo ali? Que figuras representavam Adão e Eva? E Paulo vai trabalhar essas figuras para quem tem um mínimo de entendimento de tipologia. O que significava Adão e Eva? Ali é Cristo, a igreja. E aquele Éden, ele era o quê? Aquele jardim, aquele paraíso. Era uma coisa mística. Eu até conversei com o irmão Jean sobre isso mais cedo. Aquele jardim, para quem não sabe, é místico. Aquele ele foi plantado. Ele não brotou da terra, não. Ele foi plantado e ele foi brotando e foi nascendo as árvores, e a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida. Então, eu estou falando do Éden para vocês entenderem que ali era uma tipologia do reino. Então, o reino é aqui na terra. Cristo se encarnou para quê? Para ganhar a condição humana de ser o rei dessa terra. Que é a dignidade real de dizer, esse reino foi prometido a mim, lá na questão de Eva, da condenação, que dela nasceria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Então, esse descendente só poderia ser carnal, humano, e Cristo se fez humano para formar o reino nessa terra, e não no céu. Ele não vai reinar no céu, com a igreja no céu, vai reinar na terra, sobre as nações, e você vê isso lá nas profecias de Daniel. Eu poderia falar mais coisas, mas vou deixar o complemento com meus dois colegas aqui. Isso aí que eu vejo é o seguinte, a Bíblia é clara em dizer que o reino de Jesus será aqui na terra, porque existe aí o pré-tribulacionismo que fala que quando seremos arrebatados para o céu, mas a palavra é para os ares, nas nuvens, encontrar com Jesus nos ares. Jesus vem nas nuvens, né? E nós nos encontraremos com ele lá nas nuvens. Aí, agora é o ponto. Inclusive, já fazendo um merchan aqui, eu tenho um texto, um estudo no nosso canal Escatologia que fala, e depois das nuvens, né? O que vai acontecer depois que estiver nas nuvens? É mais ou menos assim o título. Que nós desceremos, porque vai até as nuvens, para das nuvens o Senhor, eu entendo que pode ser ali que vai se cumprir Romanos 16, 20, que vai dizer para a gente, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés.
Pode ser que nós estejamos no alto, enquanto Deus, Jesus, vem para a terra para tomar o reino da mão do inimigo. E nós, como noiva, estamos aguardando, porque em Isaías 63, Jesus diz: ninguém esteve comigo, eu somente na minha ira guerreei. Ninguém houve comigo. O meu furor me impulsionou. A ira do Senhor impulsionou ele a destruir os inimigos. Então ele pisa e o sangue dele salpica nas vestes dele. E a noiva está aguardando para as bodas, para ela ser legitimada para reinar sobre as nações. Porque ela só sendo uma esposa já legitimada, casada, tudo certinho, que ela terá autoridade para reinar junto com o seu noivo com cetro de ferro. E o cetro de ferro não pode ser para a própria noiva, para a própria igreja. Igreja glorificada não precisa de cetro de ferro para reinar, para ser regida. Então, ali são as nações, onde? No céu? Não, na terra. Exatamente. Essa pergunta aí do William aí é muito interessante, né? Como responder essa teoria do bate e volta, né? Os pré-tribulacionistas, eles gostam de brincar com os pós-tribulacionistas, dizendo assim, é a teoria do ping-pong, né? Mas, assim, se for ver bem, analisar, até eles, né, vão ter que responder essa pergunta também, porque eles vão e voltam. E aí? A diferença é que no intervalo de 7 anos, né, pastor? De 7 anos, né? Mas eles vão, eles sobem, depois eles descem. É o bate e volta. Vai lá, conhece o céu um pouquinho, né, por 7 anos, depois volta com Cristo para reinar com ele aqui por 1000 anos. Então, a teoria do bate e volta, irmão William, respondendo a sua pergunta aí, é tanto para pré, quanto para meso, quanto para pós-tribulacionista. Então, não tem como, né? Agora, é como disse o pastor Jean aí, existe um propósito, né? Eu, particularmente, eu vejo que quando Cristo ele nos arrebatar, né, e a palavra arrebatar significa tirar, né, tomar, né, que vem do hebraico lacar, foi transliterada pela Septuaginta como harpazo, né, que é a mesma coisa, arrancar, pegar, tomar, não com violência no sentido assim secretamente ou invisivelmente, porque você toma algo, por mais que esteja de forma abrupta, né, é algo que pode ser visível, ok? E não invisível. Se eu tomar algo da mão do Torres, ele vai ver eu tomando, por mais que seja rápido, mas ele vai ver eu tomando. Isso é óbvio, tá? Questão de gramática normativa. Então, quando o Senhor ele nos arrebatar, ele tem um propósito de nos levar até as nuvens, para ali, como disse o nosso pastor Jean, dar o juízo sobre os ímpios. Isso é óbvio, né? Dentro de uma consumação. Porque lá em Apocalipse capítulo 11, é interessante esse texto. Versículo 17 diz que as nações se iraram. Olha aí. As nações se iraram, chegou, porém, a palavra ali chegou vem do grego eshomai, está dentro do presente indicativo, a tua ira e o tempo determinado de se julgar os mortos. Então, as nações vão se irar e o Senhor certamente irá julgar elas ali, ok? Dentro de um contexto de derramar a sua ira numa consumação, conforme nós podemos ver lá em Apocalipse 16, ok? E também eu vejo que quando o Senhor nos arrebata e nós nos encontramos com Ele nos ares, e tem um propósito ali. O propósito é mostrar, evidenciar para todas as pessoas do mundo que a igreja sempre foi e sempre será a sua noiva. Entende? O seu povo. É uma questão de proclamar, né, a realeza da noiva. E isso está intrinsecamente linkado com os Salmos de número 45. Olha que interessante. Que fala lá da rainha, né? A rainha será trazida até o noivo, né? E as damas, que são as convidadas, né? verão a realeza da noiva, né?
verão o esplendor da noiva juntamente com o seu noivo. Então é para isso, ok? Depois que o Senhor tomar o reino, ele desce. Aí se cumpre lá Apocalipse 11:15, que diz: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Pronto, é isso. Amém. Que maravilha. Sobre um bate-pronto aí rapidinho, também tem a versão de que passa 7 anos, lá, desce para cá para o milênio, depois sobe para a eternidade. Ainda tem essa ainda, né? Tem mais uma subida ainda depois, que eles dizem. Então é meio bem complicado. Eu lembrei de um texto aqui sobre a questão lá que nós estávamos falando sobre a ira futura. Tem um texto que eu acho que é João Batista, que diz para os fariseus assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Acho que é João Batista, que ou é Jesus que fala para os fariseus, acho que é João Batista. Quem Isso, vos João, ensinou a fugir... É João Batista, né? Isso. Ele pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pensa comigo. Se ira vindoura, na cabeça de João Batista e daqueles fariseus, era a grande tribulação, como eles fugiriam se eles nem veriam a grande tribulação? Porque eles eram daquela época lá de 2000 anos atrás. A grande tribulação ainda nem aconteceu para nós. Então, João Batista não estava se referindo à ira vindoura como grande tribulação. Ele estava falando ira vindoura como a ira de Deus. Mesmo depois de mortos, é quem tem o poder de jogar com corpo e tudo no lago de fogo. Como Jesus falou, a esse que deve temer. Então, ele estava se referindo ira vindoura como o lago de fogo, na verdade, ser jogado lá, e não a grande tribulação. Exatamente. E a palavra ira lá no contexto de Mateus capítulo 3, que é essa passagem aí que o senhor está citando aí, a palavra ira ali nos originais é a palavra que o senhor usou, é a palavra org, né? É isso aí. E nos remete para a consumação, né, da condenação de Deus sobre os ímpios. Exatamente. Então, e como alguém que não tem esse aplicativo ou acesso aos originais vai saber? Pelo contexto. Pelo contexto que alguém vai saber se a palavra ali é uma ira ali entre humanos ou é uma ira vinda do Senhor. Pelo contexto já dá para saber isso. Exatamente. Irmão Jean, você acha que a gente ainda tem mais quanto tempo? Já está em 1h07, tem mais tempo para... 1h07, nossa, que rapidez. Que rapidez que passou. Que bom, né? Que bom que passou. Se você quiser comentar aí já para a gente ir finalizando, né? Porque 1 hora já é um tempo legal para que as pessoas depois possam assistir, né? Para não ficar enfadados. Se você quiser tiver algum texto, o William respondeu aqui, ó. O William respondeu aí olha lá, ok, irmãos, penso assim também. O que também penso é que antes do arrebatamento temos toque de trombeta. Trombeta para reunir, arrebatamento para uma batalha. No caso, o Armagedon, e não subir para o céu. Maravilha. Maravilha. Bom. O Andrew aqui está falando, pode ficar mais tempo. É legal, bom que o pessoal está gostando, né? Até às 21. Que legal, que legal. O texto que eu vou falar aqui, pessoal, é o seguinte. Existe uma heresia no nosso meio, eu acho que vocês já ouviram falar, se não vou ouvir aqui agora, de primeira mão, que é sobre a volta de Cristo, não é arrebatamento, é a volta de Cristo no ano 70. Que ano 70? Lá do primeiro século, ou seja, lá na época da destruição do templo. Então, Cristo teria voltado ali. É uma visão assim que você olha assim, não tem lógica nenhuma, que loucura, mas, por incrível que pareça, como qualquer heresia, vai pegando de pouquinho, vai ver, pegou a cabeça de um monte de gente. E a pessoa que não sabe de nada, e acha que só tem que saber que Jesus é bom, o diabo é mau, Deus é bom, o diabo é mau, Jesus vem buscar a igreja, se ele quer saber só disso da Bíblia, esse tipo de pessoa é muito fácil ser pego por heresia, pode ter certeza. Então, essas heresias, elas surgem, a gente tem que comentar, pessoal, para vocês estarem cientes que existe isso por aí. Ela é o seguinte, ela vai se basear no texto da profecia do ano das 70 semanas. Eu vou ler só o versículo 26, para não tomar muito tempo, que diz assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra,
até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aqui, Daniel está concluindo as 70 semanas, que vai ser dividido em 62 semanas, né, o total, 62 inicial, aí mais 7 semanas, aliás, 7 semanas iniciais, mais 62, vai dar 69. Sobra só uma semana, que é os 70 anos proféticos. Então, essa última semana findaria lá, segundo essa interpretação, essa heresia, no ano 70, quando destruiu o templo, e ali Cristo voltou. Só que aí você vai ver, peraí, Cristo voltou, cadê o milênio, cadê o reino, cadê o corpo glorificado? A igreja está sofrendo ainda, está tendo morte, está tendo males, Cristo não está aí, ninguém está vendo ele. Que negócio é esse? Vocês estão vendo que não tem lógica nenhuma? Mas tem gente que se pega por isso. Então, a minha palavra para arrematar esse assunto e depois passar a palavra para meus colegas aqui é que fiquem atentos, pessoal, que esse tipo de interpretação vem para tirar a tua esperança da volta de Cristo. Porque não, já veio, já foi, já aconteceu, agora tudo tanto faz. E quando você nega, pessoal, a vinda de Cristo da forma que a Bíblia apresenta, você começa também a crer em outras mentiras. Você começa a perder a esperança da volta de Cristo, a esperança do reino estabelecido, você começa a se conformar com a tua vida pecaminosa, os rumos desse mundo, então as pessoas caem nessa heresia e vão para, entre outras. Vocês podem comentar, pessoal. Alexandre, contigo. Não tem nem o que falar mais, né? Porque é isso aí que o Torres falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não é que nós, por exemplo, nós que somos pós-tribulacionistas, não acreditamos no arrebatamento, na vinda dos... Nós acreditamos sim, meus irmãos. Estamos esperando ela. Porém, nós acreditamos na palavra, né? A qual disse o salmista que o Senhor a exaltou acima do seu próprio nome. Sabe o que quer dizer? Que Deus tem mais... Olha que interessante. Deus se preocupa mais com a sua palavra do que com o seu próprio nome. E olha que o nome de Deus tem poder, hein? O nome do Senhor não deve ser falado nem em vão, né? Que era um dos preceitos do mandamento, né? Do decálogo lá de Êxodo, capítulo 20. Que dirá a sua palavra. Então nós gostamos, nós amamos a palavra de Deus. E nós entendemos ela, nós queremos, né, usufruir dos benefícios da palavra e do cumprimento dela. O Senhor disse que não passaria, né, os céus e a terra enquanto a sua palavra não fosse cumprida. Ok? Então, assim, não vai sair nada do que está escrito enquanto tudo não acontecer. Então, nós esperamos, sim, um arrebatamento, a vinda do Senhor, mas antes disso, algumas coisas têm que acontecer. Então, assim, vale aqui salientar, falando por mim também, creio que meus companheiros aqui pensam da mesma forma, nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos na vinda. Quando nós falamos que somos pós-tribulacionistas, é porque nós vemos dessa forma, né? Pelos ensinamentos do Senhor Jesus nos evangelhos, tanto sinóticos como não sinóticos, os ensinamentos dos apóstolos, né? Quanto o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos também ensinaram acerca disso, 1 de Pedro, 2 de Pedro, João falou sobre isso e outros e outros. Os pais da igreja, principalmente, né? Que foram aqueles que deram seguimento aos ensinos dos apóstolos. Então, nós nos baseamos nessas coisas, nessas palavras. E é por isso que nós falamos desses assuntos com muita propriedade, né? Acreditando de forma veemente que é dessa forma. E que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina que está baseada nas Escrituras, porque é uma doutrina que isola muito o contexto, né? Do seu texto, do seu contexto, melhor dizendo, e é uma doutrina que carece de fundamentos, porque é a teologia do recorte, né, do retalho, e isso, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Voltando no assunto do ano 70, aqueles que não acreditam mais na vinda do Senhor, irmãos, esses daí, como diz Paulo, né, são os homens mais miseráveis do mundo, né, porque ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pode falar, pastor Jean. Tá sem áudio? Tá sem áudio.
Tá sem o áudio. Deve estar resolvendo alguma coisa aí. Não sei se ele vai demorar para a gente comentar alguma coisa aqui. Na que ele entrar, eu deixo ele com a palavra, mas deixa eu comentar logo aqui enquanto ele está sem áudio. Pois é, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, complementando o que o José falou. Opa, Voltei. fala aí, irmão. Voltei. Eu tinha mexido num negocinho aqui sem querer. Para finalizar aqui, por causa do nosso horário, já está com 1h15, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, diz assim, ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, o ladrão, ele vai vir para quem não está apercebido. Jesus virá como ladrão para os ímpios. Para nós que somos da luz, não seremos pegos de surpresa. Amém? Então já vamos finalizar aqui. Peço aí que o Alexandre Torres e o Alexandre José já deixem aí as suas últimas considerações para a gente encerrar. Pessoal, como eu estava falando, esses avisos que a gente está fazendo, esse estudo sobre entender o arrebatamento nessas diversas linhas de interpretação e deixando claro para vocês a nossa interpretação, e nós somos pessoas que temos zelo pela Escritura, amamos a Escritura, nós não estamos dizendo que as pessoas pré-tribulação e meso-tribulação não têm amor à Escritura, não é isso. Muitos entre eles são crentes, convertidos, nascidos de novo, vão ser salvos como nós. Mas, às vezes, por uma paixão pela tua denominação, pela tua corrente teológica, a pessoa prefere abraçar com unhas e dentes e não solta de jeito nenhum, né? Igual o cachorro quando pega um osso que está com fome, não solta de jeito nenhum. Então, a pessoa tem que ter esse desapego, pessoal, com denominação e com corrente teológica, para ver assim por cima, aquela visão panorâmica. Deixa eu ver se o que eu estou defendendo está certo. Se eu posso mudar essa visão para essa, então você tem que ter essa capacidade de discernimento. E não é feio dizer que errou. Eu já interpretei muita coisa errada, mas não por má fé, é por falta de entendimento. Hoje eu já interpreto diferente. E se eu errar no futuro, eu vou vir aqui dizer, eu errava sobre aquilo. Não tem nenhum problema. Agora, tem gente que tem essa... Infelizmente, eu tenho que falar porque é a palavra, né? Tem essa soberba de não reconhecer erro. Não vai assumir nunca que está errado. Aí, infelizmente, se agarra com a denominação, com a linha teológica, e fica por isso mesmo. E se preparem para o pior, pessoal. Cristo sempre preparou a igreja dele, os discípulos dele, para o pior. Não, grande tribulação, a igreja não pode sofrer. Está errado essa visão, pessoal. Cristo falou, se preparem. Eu estou avisando vocês. É igual eu prometi aqui, pessoal. Se eu fosse ensinar essa visão errada. Se acontecer alguma coisa ruim na tua casa, pode achar que eu vou dar conta. Pode achar que eu vou manter vocês, vou mandar o dinheiro, vai ficar tudo certo. Aí, quando chega a hora do desespero, da quebra de finança, da derrocada lá na tua casa, aí você... E aí, cadê o fulano? Sumiu. Gente, mas ele falou que a gente podia se preparar para o pior, podia ficar tranquilo que ia dar tudo certo, que ele ia cuidar da gente, e a pessoa está lá, passando apuros. É isso que o pessoal do arrebatamento secreto faz. Não se preparem para o pior, mas quando o pior acontecer, tem muita gente que vai negar, pessoal. Infelizmente, tem muita gente que vai negar Cristo, porque tem gente que nega Cristo por perseguição. Saibam disso. Por dificuldade, por provação. E aqui eu encerro minhas palavras. Agradeço a participação do meu amigo, irmão Alexandre José, como sempre, meu parceiro, pastor Jean Jorge, e agradeço aos irmãos que ficaram aqui até agora vendo essa live e os que vão ver no futuro. Deus abençoe a todos. Amém, irmão Alexandre José. Amém, meus irmãos. Então é isso aí, conforme foi dito aí pelo nosso irmão Torres. Não se apeguem a denominações, a placa de igreja, enfim, segmentos majoritários, teológicos, mas sim as Escrituras, única e exclusivamente as Escrituras. Por quê? É por meio dela que nós seremos salvos, né? Pela palavra. Ele guarda a palavra da minha paciência, olha aí. Então, é por meio da palavra. Observe a palavra, não seja ignorante, examine os textos. Você que é pré-tribulacionista aí, está nos assistindo, não fiquem com ódio ou raiva da gente, não, né? Fique triste também, mas examine tudo que nós falamos aqui, que nós dizemos aqui. Examine se tem uma coerência, se faz sentido para você, né? E depois peça a iluminação do Espírito Santo, porque eu já ouvi de alguns pré-tribulacionistas o seguinte: se for para crer na forma como vocês creem, no pós-tribulacionismo,
eu não teria me convertido, porque eu me converti para herdar o céu. Nossa, irmãos, essa pessoa que fala uma coisa dessa, ela não entendeu o conceito de salvação, ela não sabe nem o que é eternidade. Porque tem gente que acha que vai para o céu para ficar numa redinha, sendo abanado por anjos, tomando água de coco celestial. E não é, irmão, não é. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Deus nos escolheu, nos chamou para uma grande obra, irmão. E essa obra, ela se estende, por toda a eternidade. Então, eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos aí que ficaram conosco até agora. E até a próxima live, se Deus quiser aí. Deus abençoe a todos. Amém, que maravilha. Bom, obrigado a todos que ficaram aqui até esse momento, uma live maravilhosa. Espero que tenha ficado claro para você aí, né, conforme a palavra do Senhor. Obrigado a todos, que Deus te dê uma boa noite aí. Você que vai assistir em outros horários, bom dia, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.